E também compartilhar um pouco da palavra de Deus, alimento espiritual para a vida de cada um, não é mesmo? Pediu a irmãzinha para desligar um pouco o ventilador ali, senão vai virar as páginas aqui, né? Irmãos, antes da gente começar na mensagem, quero convidar as irmãs aqui para... Ok. O título da mensagem de hoje, eu andei pesquisando aqui sobre a mensagem que a gente tinha que trazer aqui hoje. O título diz assim: vida com propósito requer sacrifícios. Irmãos, nenhum sacrifício humano se compara ao sacrifício de Jesus na cruz. Agora na lição, agora há pouco a gente estava conversando sobre isso. Uma das mais terríveis morte de cruz, né? Jesus, para nos salvar, nos redimir do pecado, enfrentou uma das mais terríveis mortes, os mais terríveis sacrifícios para poder nos salvar. Vida com propósito requer sacrifício. O propósito de Deus qual era? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus envia Cristo aqui e passa pelo maior sacrifício, a gente crê, e foi assim, né? O propósito dele aqui na terra ele cumpriu, voltou ao céu, aos braços do Pai, e enviou o Consolador Espírito Santo, que é o que nos dá sabedoria, nos auxilia para a gente levar a vida adiante na caminhada cristã. Antes da gente começar nos textos aqui, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, em nome de Jesus, pedimos a iluminação do seu Santo Espírito, Senhor, para que possamos fazer a sua vontade aqui na terra, que foi confiada a cada um, que é compartilhar a mensagem da salvação às pessoas que não te conhecem. Abençoe a igreja, abençoe cada um conforme o Senhor queria, a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem é importante para aqueles que não conhecem a Deus, mas também, principalmente, para a igreja do Senhor aqui na terra. Porque sem estarmos alimentados da palavra, nós não teremos força para levar a mensagem adiante, não é mesmo? Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías, no capítulo 53. Isaías, logo depois do livro de Cantares aí. Isaías 53 fala da profecia de Jesus, o Messias que viria, né? Isaías 53, capítulo 1, 2, 3 até o 6, depois o 10 e o 12. Isaías 53, verso 1. Todos encontraram? Então vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou a obra do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um quem que os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fazemos dele caso algum. Vamos parar só um pouquinho aqui. Aqui fala que Jesus tinha beleza, ele era bonito assim de se olhar, mano. Fala que não tinha beleza nenhuma, um homem qual as pessoas viravam o rosto. Já quando Satanás caiu lá no céu, Deus dizia para ele assim: elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, né? Por que será que Jesus não veio naquela beleza, naquela uma legal de se olhar assim? Talvez para que a humildade, o fato assim de as pessoas prestarem atenção na mensagem que ele vinha trazer, né? Vamos continuar aqui no verso 4.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora o verso 10 até o 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho de sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. E o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi cortado. Esse foi o sacrifício que Jesus fez. Aqui era uma profecia lá de Isaías, né? Do Messias vindouro, e veio pelos da sua casa, e muitos deles não aceitaram, né? Criam mais na mensagem de Moisés, nosso pai Moisés. Mas Jesus, por muitas pessoas na época, foi tratado como um impostor, como uma pessoa que queria tomar a filosofia de conhecimento que eles tinham na época. E foi bem difícil, foi bem difícil. Na época, poucas pessoas aceitaram a mensagem de Jesus, porque... Por que será? Né? Será que estavam acompanhando bem as Escrituras? O que será que estava acontecendo? Irmãos, o sacrifício maior Jesus já fez por nós. Lembrando disso, Ele nos dá uma missão, né? A todos nós, a sua igreja, levar esse evangelho adiante. Eu olhando aqui o tanque aqui que o nosso irmão reformou, há quase 11 anos atrás, né? Eu e minha esposa descemos a esse tanque batismal aqui, ó. E aí a gente na simplicidade, pouco conhecimento da palavra de Deus, dizia assim: agora eu tenho todos os meus problemas resolvidos e a nossa família vai ser a mais feliz do mundo. Não é assim? Quando uma vez que a gente aceita o Salvador, o sacrifício de Cristo na cruz para a remissão dos nossos pecados, agora Ele nos dá um trabalho, uma missão. Ide, leve a missão adiante, assim como a mulher samaritana, né? E assim por diante. Levar a mensagem, irmãos, apressando assim a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não quer só esses milagres assim de bênçãos materiais, que a vida está tranquila, um bom emprego, isso é bacana tudo, né? Mas tudo é passageiro. Jesus veio, passou por esse sacrifício enorme aqui na cruz, para salvar nós e nos dar uma bênção eterna, que é a salvação. Amém? Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, toda vez que tem um evangelismo, os pastores gostam de mostrar esse texto, né? 18, 19, 20. Chegando-vos, Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Irmão, Jesus nunca falou para nós que ia ser fácil, que vai ser moleza. Eu estou passando dificuldade, mas eu estou com Deus, está tudo certo, né? Deus Ele não vai nos tirar das dificuldades, das tribulações. Ele promete estar conosco em meio à tormenta e às tribulações. Lembra do barquinho quando estava atravessando o rio?
E os discípulos ficaram com medo, dizem: Senhor, salva-nos, porque a tempestade está bem forte. Jesus promete estar com eles em meio à tempestade, em meio à tormenta. Mas com ele seremos vencedores, porque a palavra dele nos diz sempre: ide e fazei discípulos. Essa é a missão que Deus deu a essa igreja, levar a mensagem adiante. A última mensagem, a mensagem de advertência. Apocalipse 14, verso 6 é bem claro: temos uma mensagem peculiar para ser levada a todos os povos. Depois que eu finalizar aqui a mensagem na Bíblia, eu quero só dar uma pinceladinha aqui no eventos finais, para ver qual foi a missão que Deus deixou para nós como igreja aqui na terra. Agora lá em 2 Timóteo 3, verso 12. Segunda Timóteo 3, verso 12. Amém? Também todos os que querem, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quanto mais você se empenha na missão, na santificação e levar a mensagem da salvação para as pessoas, mais a coisa vai apertar, o inimigo aperta, tá? E a gente tem que estar ciente disso, buscar a sabedoria de Deus para saber falar no momento certo e não se incomodar muito com isso. Eu já sofri perseguições dentro da minha casa, tá? Por amor ao Evangelho. Já sofri desdém de irmãos, de familiares, parentes e amigos. Já alguns deixaram até de conversar com a gente. Então você tem que estar bem preparado para lidar com esse tipo de situações, tá? Não tenham medo, leva a mensagem adiante, porque Cristo Jesus, ele não vem aqui na terra buscar os seus enquanto não se cumprir Mateus 24:14, que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Quando se cumprir Mateus 24:14, então ele vai vir. Irmãos, a mensagem vai chegar a todas as pessoas desse mundo. Amém? E todos vão tomar a sua decisão, ou para salvação ou para perdição. Não tem meio termo. Pode ficar tranquilo que a mensagem vai chegar, tá? De um modo ou de outro. As primeiras mensagens de testemunho da igreja que eu recebi era de um ser humano que não dizia uma palavra. Eu já repito isso direto nos lugares onde eu vou. O testemunho vivo, santo e agradável ao Senhor que essa pessoa dava era uma pregação para mim. Aqui no Espírito de Profecia também diz assim, cada martelada que Noé dava construindo a arca era um testemunho às pessoas que não queriam ouvir a mensagem. Cada vinda dos irmãos aqui na igreja, no sábado, no domingo ou qualquer outro dia, é uma mensagem de advertência dada às pessoas que não conhecem ou que não querem conhecer, mas que muitas delas vão conhecer. Tá? A gente nunca deve pensar assim, eu não estou fazendo nada. Irmãos, missão não é só dar estudo bíblico para as pessoas, tá? A gente tem que entender bem isso. Tem muitos pregadores, pastores por aí que também fazem isso. Levar a mensagem de salvação não é só estudo bíblico para as pessoas, porque tem muitas pessoas que não têm esse dom. O dom dele é outra coisa, tá? Se uma pessoa que vem aqui cuidar da igreja, ele está dando testemunho. Tá? Só o fato de você sair da sua casa, vir para a igreja, vocês estão dando testemunho. Ou é moleza sair de casa e vir para a igreja? É um sacrifício, meus irmãos. Tudo é sacrifício, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Tem que ser assim, né?
Agora vamos lá em 2 Coríntios capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11, deixa eu procurar aqui. Ok, verso 24 em diante. Aqui fala do sofrimento que Paulo vinha passando. A gente estudou na lição aí, semana passada, se eu não me engano, as angústias que ele passava, as lutas, as dificuldades, e ia vencendo adiante. Vamos lá. Olha o que ele dizia: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, perigos de rio, perigo de salteadores, perigo da minha nação e perigo dos gentios. Perigo na cidade, perigo no deserto e no mar, e perigo entre falsos irmãos. Não é fácil não, né? Muitas dificuldades, mas uma coisa é certa: ele estava ciente do que vinha para ele, a salvação eterna em Cristo Jesus. Tanto é que o viver para ele mesmo dizia que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Só que os irmãos da época lá queriam ele vivo para que ele levasse a mensagem mais adiante. Mas ele não estava se importando mais com muita coisa. Em meio a esse mundo caótico que nós estamos vivendo, tem dia que a gente se levanta e diz assim: volta logo Jesus, porque não aguentamos mais viver num mundo onde existe tanta violência, tanto sofrimento, tanta maldade, e isso vai se intensificar até a vinda do Senhor. Devemos preparar mentalmente para a sociedade aí fora. Mês de janeiro, igual a irmã falou aqui, mês da consciência, né, da cabeça, saúde mental. E a gente percebe que o mundo inteiro está doente mentalmente. Redes sociais, muita violência, muito medo, muito pânico entre as pessoas. Bem difícil. Atos capítulo 6. Vamos dar uma pinceladinha aqui, Atos. Vamos dar uma olhada. Atos capítulo 6, verso 8 em diante. Aqui fala da vida de Estevão. Estevão, grande diácono da igreja, pregava a verdade entre os discípulos, as pessoas. E Estevão foi apedrejado por quem? Pelas pessoas lá fora? A própria igreja apedrejou ele, não queriam ouvir a verdade, né? Capítulo 6, verso 8 em diante. O título diz assim: Estevão, o primeiro mártir. Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E levantaram alguns que eram da sinagoga, chamado de libertos dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavra de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Irmãos, eu já vi tantas pessoas argumentar. Quando ele não consegue mais argumentar, ele parte para a violência. Não é assim?
Quando não tem mais argumento, eu não consigo mais convencer tal pessoa, aí eu parto para a ignorância. Casais que se separam aí, a mulher separa do homem, o homem diz assim: não é mais minha, não vai ser de mais ninguém. Ele perdeu o argumento, não existe mais diplomacia, nem diálogo, mais nada. Aí ele passa a ser o animal mais feroz da terra. Foi o que fizeram com Estevão aqui, ó. Estevão, cheio do Espírito Santo, é como se você estivesse lutando contra o próprio Deus, né? Na pessoa dele ali com o Espírito Santo. Eles não tiveram mais argumento nenhum para contendar com ele, aí partiram para a violência. Excitaram o povo, os anciões, os escribas, investindo com ele, e o arrebataram, né? E o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras e blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos e disse: esse Jesus o Nazareno que há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Já pensou? É engraçado que o próprio Paulo também estava ali, né? Consentindo com aquilo ali. Na verdade, ele estava ali na pessoa de Saulo ainda, né? Irmãos, quanto mais pregamos a verdade do Evangelho é eterno, mais sanções a gente vai passar, tá? Mas não devemos nos preocupar, porque olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. É assim que tem que ser, né? Depois de tudo isso, o discípulo diz assim, lá em Timóteo 4, versos 7 e 8, eu vejo esse texto aqui escrito muito em tumba de cemitério. Você vai lá, está escrito assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da vida me está guardada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Vinda de quem? Cristo Jesus, não é mesmo? Ele levou a missão adiante. Ele já estava perto de ser morto por libação, igual ele dizia, mas na certeza de que a salvação estava garantida pelo sangue do Cordeiro, que lá no começo fez o sacrifício por todos nós. E vamos aqui no último texto de Apocalipse 21, verso 4 e 7. Depois que eu e a minha família recebeu o estudo bíblico, um dos livros que eu mais me apaixonei da Bíblia foi Apocalipse e Daniel. Né? Já pensou? Apocalipse 21, verso 4 e o verso 7. Verso 4 diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Quem vencer herdará todas essas coisas. Verso 7. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém? Quem vencer herdará todas essas coisas. Foi assim que o discípulo disse lá no Timóteo: já a coroa da vida que me está guardada, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a vinda de Cristo Jesus. É assim que funciona, tá, meus irmãos? Não tenham medo daqueles que vão ignorar a gente por causa da mensagem. Fiquem tranquilos, porque o nosso foco é salvação em Cristo, tá? Agora eu quero dar uma pinceladinha aqui, ó, Espírito de Profecia, Eventos Finais, capítulo 4. No mundo só existe uma igreja que atualmente se acha na brecha, tapando o muro, restaurando lugares devastados. Está lá em Ezequiel 22:30, Isaías 58:12.
Sejam todos cuidadosos para não chamar contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas toda superior em suas condições, para ensinar a verdade e vindificar a lei de Deus. Aqui na página 31, a distinta missão dos adventistas do sétimo dia. O Senhor nos tornou os depositários da sua lei. Ele nos confiou a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores da obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já entregue a mortais, a mais solene e séria advertências que Deus já enviou aos seres humanos, foi confiado a esse povo, a fim de ser transmitido ao mundo. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo. Um mundo que está morrendo, tá? A nós foi confiada a única mensagem de advertência, a última, ao mundo que está morrendo. Estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo, tá? A mensagem principal que deve ser pregada às igrejas, aquela de Apocalipse 14, verso 6. Vi um outro anjo voar pelo meio do céu, tendo na mão a mensagem do Evangelho eterno, para pregar a toda tribo, nação e língua, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Em outras palavras, dizendo assim: façam a vontade de Deus, guardem a santa lei de Deus, que é sagrada e é eterna. Né? Um ótimo, um feliz sábado a todos, que Deus abençoe cada um. Creio que todos nós aqui recebemos uma boa mensagem e que a gente pode guardar na mente, no coração e botar em prática, né? Vai ter mais uma mensagem musical aí, irmão? Queremos ir para o céu? Amém? Então vamos orar. Querido Deus, estamos agradecidos por até aqui o Senhor nos guardou.
Que a paz do Senhor seja com nossos irmãos nesse restante de sábado. Perdão, meu Pai, de toda nossa iniquidade. Nos dê sabedoria para levar a mensagem do Evangelho a toda a criatura, prestando assim a sua vinda. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Seja feita hoje sempre a sua vontade. Amém. Feliz sábado, meus irmãos.